Quem é Deus para você? O Pai, o Consolador, o Senhor? Existem vários nomes que podem definir Deus. E hoje eu gostaria de falar justamente sobre Deus Todo-Poderoso. Ou seja, um Deus que não se limita a um nome simplesmente. Um Deus que não é simplesmente o curandeiro. Ele até é o curandeiro, mas ele é muito mais do que isso. Ele é o soberano. E é sobre esse Deus soberano que eu queria compartilhar um pouco com vocês. E é bem interessante porque de forma consciente ou até mesmo inconsciente, nós colocamos Deus dentro de uma caixinha. Nós limitamos Deus. E eu vou dar um exemplo muito claro para você de pessoas que limitaram Deus. Um exemplo, Marta e Maria, elas eram amigas de Jesus, elas conviviam com Jesus, elas amavam aquele Cristo. E um dia o irmão dela, Lázaro, eles estavam doentes. E a primeira coisa que elas fizeram foi lembrar de Jesus curandeiro. E elas mandam chamar Jesus, vai chamar Jesus porque eu tenho certeza que se ele vir, ele cura Lázaro. O pessoal vai chamar Jesus e Jesus demora alguns dias para vir. E quando Jesus vem, a expressão das irmãs de Lázaro foi: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Elas falaram isso porque elas realmente, de verdade, elas acreditavam que Jesus tinha poder para curar Lázaro. Porém, para ressuscitar um defunto era demais. Mas a grande verdade é que Jesus não está dentro da caixinha. A grande verdade é que Jesus não é simplesmente o curandeiro. Ele cura, mas ele também ressuscita mortos. E foi isso que Jesus fez com Lázaro. Jesus queria mostrar para Marta, para Maria e para todo aquele povo que ele não apenas era o curandeiro. Ele era o curandeiro, ele curava, mas ele também ressuscitava mortos. Outro exemplo de pessoas que limitaram Jesus e colocaram Jesus dentro de uma caixinha é Tomé. A Bíblia relata que Tomé, ele estava disposto a morrer e matar por Jesus. E eu não duvido que ele faria isso não, porque ele realmente faria. Jesus era o Senhor dele. E ele disse: Senhor, eu estou disposto a morrer por você se preciso for. E eu particularmente acredito que Tomé faria isso. Mas quando Jesus morre naquela cruz, e a Bíblia diz que Jesus também ressuscita e ele vai de encontro aos seus discípulos. Ele vai de encontro a Tomé. Tomé não estava lá naquela reunião e quando os discípulos contam para Tomé que Jesus esteve ali, Tomé não acreditou. Porque era difícil para ele até acreditava que Jesus era o Senhor. Mas ele não acreditava que Jesus poderia ressuscitar dentre os mortos. Por quê? Porque ele colocou Jesus em uma caixinha. Porque ele limitou Jesus. E aí, seguindo o exemplo de Marta e de Maria, seguindo o exemplo de Tomé, eu te convido a não limitar Jesus. Eu te convido a não colocar Jesus dentro de uma caixinha, mas você entender que ele é soberano e ele consegue ser tudo ao mesmo tempo. Ele é o Todo-Poderoso e ele não se limita àquilo que a gente pode ver. Deus ele está agindo mesmo que você não veja nesse exato momento. Deus está agindo, mesmo que seja desconhecido para mim e para você o que ele tem feito. O Senhor tem agido ao meu favor e ao teu favor. Eu te convido a abrir tua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17, para você começar a entender sobre qual Deus que a gente tem servido. É bem interessante esse texto e eu quero te desafiar a você pegar sua Bíblia hoje e de você ler na sua casa e de você entender esse texto, ver o que Jesus tem falado no teu coração. Ele é o Todo-Poderoso e ele age mesmo quando não chega no nosso tempo. Lembra de Marta e Maria? O Todo-Poderoso estava agindo. Marta e Maria queriam que ele viesse curar Lázaro, mas Jesus queria ressuscitar Lázaro. Ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o Todo-Poderoso está agindo na minha vida e na tua vida. Mesmo que a gente ache que ele está fora do tempo, o Senhor não perdeu o controle. Ele está no tempo certo e na hora certa. Todas as coisas acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado. Então você entenda, que eu e você entendamos que ele é o Todo-Poderoso. Eu também gostaria de convidar a abrir tua Bíblia lá em João, capítulo 11, verso 6, e você poder conferir que ele é o Todo-Poderoso e que ele age segundo a vontade dele. Terceiro, ele é o Todo-Poderoso e mesmo assim ele se importa comigo e com você. Veja que lindo, ele é o Todo-Poderoso. Mesmo assim ele se importa com a nossa vida. Nós somos importantes para Deus e nós precisamos e devemos viver a nossa vida entendendo que ele se importa conosco. Ele se importa conosco e se importa com a nossa situação. Ele é o Todo-Poderoso e mesmo assim ele se importa comigo e ele se importa com você. A Bíblia fala lá em João capítulo 11. Veja o que a Bíblia diz. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Ele ficou muito comovido e aflito e então perguntou: onde foi que vocês sepultaram? Sepultaram Lázaro. Venha ver, Senhor. Responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: ele amava Lázaro. Jesus ele se importava com Lázaro. Jesus não chegou no tempo que Maria e Marta queriam. Jesus não chegou no tempo que as pessoas queriam. Mesmo assim, Jesus se importava com Maria e com Marta.
Mesmo assim, Jesus se importava com Lázaro. Mesmo assim. Talvez Jesus não tenha chegado na tua vida no tempo que você gostaria que ele chegasse. Mas eu quero que você entenda que Jesus se importa com a tua vida. Eu quero que você entenda que ele é o Todo-Poderoso, que ele é Deus. Mesmo assim, ele se importa com você. Eu quero que você entenda que Jesus não perdeu o controle e que no tempo dele, ele vai fazer as coisas. Eu quero que você entenda que mesmo que você não esteja vendo, nesse exato momento, o Senhor tem trabalhado ao meu favor e ao teu favor. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e que nós possamos entender. Jesus não está dentro de uma caixinha, ele está fora. Ele é o Todo-Poderoso na minha vida e na tua vida.